Começou. Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, satisfação estar aqui de novo na Casa Espírita. Eu acho que é a primeira palestra minha presencial depois da pandemia, né? Já fiz algumas online. Fico muito feliz de estar aqui. Minha casa do coração, né? Tanto tempo que a gente trabalha aqui, atua aqui na Casa Espírita, no Catanduvas. E a gente fica distante, mas não fica distante, né? Continua estudando e aí avançando no nosso estudo na busca pela verdade. É isso que a gente faz numa casa espírita, numa religião. A gente está sempre buscando essa reconexão que a gente tem com Deus, né? Eu preparei esse conteúdo novo sobre o futuro nosso, da nossa humanidade e principalmente do espiritismo, o futuro das religiões, né? Afinal, religião, a palavra significa religar o ser humano a Deus. Então, partindo do pressuposto que eu tenho que religar algo, é porque alguma coisa foi desligada. E qual que é o futuro dessas religiões? Porque, veja, a gente tem várias religiões no nosso planeta. Várias religiões. Qual que é a certa? Qual que é a verdadeira religião? Então, se tem mais de uma religião no mundo, quer dizer que tem religiões que estão certas e outras estão erradas? Então, são algumas questões que me vem à mente, e eu avancei os estudos sempre dentro da doutrina espírita, observando algumas coisas, e eu posso afirmar que no futuro o espiritismo como religião não vai mais existir. E por culpa dele mesmo, e por culpa nossa mesmo. E é isso que eu quero falar hoje. E todas as outras religiões, então já vou começar a minha fala de hoje com um spoiler, né? Realmente é isso, o fim do espiritismo tem data e hora, né? A gente ainda não sabe qual, mas vai chegar um momento que o espiritismo vai deixar de existir, assim como as outras religiões. E é isso que eu vou tentar explicar um pouquinho por que isso tudo está acontecendo, porque a gente está vivendo uma transformação na nossa sociedade que a gente vivia, a gente sempre passou por ciclos na história da humanidade, né? Então foi a Revolução Francesa, foi um ciclo importante, a Revolução Industrial, outro ciclo importante, e uma série de revoluções. E hoje a gente está vivendo a revolução da tecnologia, a transformação digital das coisas. E essa transformação digital está fazendo a gente entender uma série de coisas. E espiritualmente esse processo acontece também. Por quê? Porque a nossa sociedade que a gente está aqui vivendo, ela é um espelho da sociedade que está além, para onde a gente vai depois. Mas nós somos a cópia, nós não somos o original. Então, se eu preciso de uma religião para me conectar com Deus, é porque eu tenho uma cópia e eu vou chegar num lugar que eu não preciso mais desse processo coletivo de rituais ou religião como dogma para estar conectado com Deus, né? Então, basicamente, o futuro vai ser a soma da equação daquilo que o Espiritismo preconiza, que é a filosofia, a ciência e a religião. Hoje, o Espiritismo como religião, ele é a única religião que conecta a filosofia com ciência. Todas as outras não. Todas as outras trabalham com dogmas focados no objeto religioso. E se fosse ainda com fundamento teológico, mas não. Ela tem o foco totalmente em manter as pessoas construindo informação entre si, não excesso de informação, e às vezes sem buscar a verdade no processo. Por favor, não me entenda mal, não estou falando mal das religiões, porque isso, eu vou falar, o que eu estou falando é basicamente o universo espiritual. Então até é bom eu pedir para vocês, assim, a minha fala vai durar uns 40 minutos, eu imagino, que vocês abram a mente para aquilo que eu vou falar e enxerguem um pouquinho além daquilo que os olhos veem. Porque quando a gente senta nessa mesa fazer uma atividade de apometria, ou quando a gente entra aí para dar uma atividade de passe, trabalho na casa espírita, nós temos que fechar os olhos para enxergar. Porque o nosso olhar humano, ele é cego em função do excesso de materialismo que a gente vive na sociedade. Então o que eu peço para vocês conseguirem absorver isso, é abrir a mente, enxergar com os olhos da alma e entender você como um ser espiritual que habita o universo, e não como um ser encarnado que habita a Terra. Porque se você se enxergar como um ser encarnado que habita a Terra, você está vendo um pedacinho assim da grandiosidade que você é. Porque a gente está conectado com o universo, não só com a Terra. Então,
Vamos lá. Se eu tenho dificuldade de entender que eu estou conectado com o planeta Terra de alguma forma, e aí eu chego aqui e falo para você que você não está conectado com a Terra, você está conectado com o universo, então a gente tem que expandir a consciência muito para entender esse contexto. Sim. Só vamos tentar ligar aquele microfone e desligar esse para ver se funciona melhor. Vou trocar o microfone. Quando tu desligar aí, tu me fala, assim. Já, aham. Oi? Oi, oi, oi. Tá me ouvindo bem aí? Ficou bom o áudio? Bom. Ivete disse que bom. Sim, Carol. Beleza? Então eu vou compartilhar a partir daqui. Tá indo aí, primo? Uhum. Isso. Então, a soma disso, filosofia é você basicamente refletir sobre a vida. Ciência é o que as coisas são, que seguem a lei natural. E ciência vai muito além de você descobrir uma nova forma de curar um tipo de doença, descobrir um novo elemento químico na natureza que vem acontecendo seguidamente. A tabela periódica da época que a gente estudava era pequenininha, ela está cada vez maior. Então, quer dizer o quê? Nunca existiu aquilo? Porque descobriram agora? Não, sempre existiu. Então, a ciência é o quê? Aquilo sempre existiu. A diferença é que o ser humano só vem encontrando algumas coisas agora, por quê? Por causa da evolução espiritual. Então, jamais deveriam ter separado filosofia de ciência e de religião. As três coisas andam juntas. Mas nós tivemos que esperar 1800 e pouquinho anos depois que Jesus encarnou nesse planeta para vir uma religião que diga, olha, essas coisas não devem ser separadas. E desde que Cristo esteve aqui, o ser humano faz questão de separar essas coisas. Olha, se não tiver uma publicação científica na ciência, esse processo de apometria ele não vai ser validado, isso não existe. Mas eu, como médium, vejo, sei e sinto que isso funciona e percebo a cura desse processo, mas não há publicação científica, não, isso não existe. Então, esse tipo de ignorância que a gente encontra por aí, com o tempo vai acabar. Ora, e aí eu vou acabar juntando o processo da religião, que é reconectar o ser humano a Deus, com a ciência, que é basicamente física e química, como as coisas são no universo, e com a filosofia, o processo de eu falar porquê sobre tudo. Por isso que dentro do Espiritismo nós temos a fé raciocinada. Fala alguma coisa, você pensa, por que é assim? E sempre você vai encontrar a resposta na ciência. E assim você vai ampliar a tua fé, reconectando você a Deus. Percebe o tripé do Espiritismo? Por isso que eu estou aqui, por isso que eu sou espírita. Por causa desse tripé. Porque se não fosse assim, eu não consigo acreditar em algo de forma cega, assim, de porquê. Tá? Então é aí que entra. E aí fica dito que o Espiritismo não é uma doutrina esotérica, como as pessoas têm um preconceito, às vezes, sobre nós. Né? Ah, lá fazem macumba, lá fazem magia. Não existe. Essas coisas não existem. Tá? Isso não existe. É ciência, filosofia com religião. Tudo baseado em obras, né? Principalmente do Kardec e do Chico. Né? Basicamente, em cima disso que a doutrina é feita. Então, a doutrina espírita é feita em cima das obras de Kardec, que é um ser iluminado, que reencarna na Terra como missão. Ele foi Platão, ele vem como Kardec, depois ele volta como Chico Xavier. E ele não tem mais programação para retornar para a Terra. A próxima programação desse ser iluminado é fazer psicografia ao contrário. Ele vai editar de lá para cá agora. É isso que está programado na espiritualidade. Por quê? Porque a doutrina espírita ela existe a partir das obras de Kardec e de Chico, mas não é estanque. Porque se está acontecendo a transformação digital, transformação espiritual, as obras, as informações têm que continuar. Então, para não acabar isso vai continuar. Sempre atualizando, né? Então, as obras do Kardec e a doutrina espírita, elas estão incorporadas entre encarnados, principalmente no Brasil. Ela nasce na França, para quem não tem muita familiaridade com o processo, e acaba que, hoje, na França, o espiritismo é completamente desconhecido. Né? O catolicismo acaba avançando muito lá naquela região da Europa, e o espiritismo, ele faz um processo de migração para o Brasil.
E o Brasil, sim, tem o livro do Chico, né? O coração aí da pátria do Evangelho. O Brasil é o local onde o Espiritismo ele toma forma e é o coração do mundo. Tem um livro que Chico fala que o coração do mundo é o Brasil. Por isso que o Espiritismo está tomando forma neste país como nenhum outro. E o cérebro do mundo é a América do Norte, nos Estados Unidos. Então, olhando o planeta como um grande corpo humano, coração e cérebro não podem se desconectar. E a gente tem que viver o mundo inteiro como uma grande irmandade nesse contexto, porque um depende do outro. O coração precisa do cérebro, o cérebro precisa do coração, né? Mas as obras de Kardec, elas estão incorporadas no Brasil, entre encarnados, mas elas estão muito mais incorporadas nos desencarnados. Então, o estudo da doutrina espírita, ele está à frente, lá no plano espiritual, do que está aqui. Ele está avançando o desenvolvimento espiritual mais rápido no plano espiritual do que aqui. Você vai dizer, mas claro, o pessoal está morto. Não, mas lá existe uma série de situações, né? Ora, nós somos espíritos. Qual a nossa diferença de estar aqui de quem está lá? É só o corpo físico. Porque lá também sente, pensa, chora, tem depressão, e todos os sentimentos da alma, né? As doenças da alma também acontecem lá. Novos autores seguem trabalhando com ampliação de informações de planos superiores para desencarnados, assim como desencarnados para encarnados. Olha só, então, nós vivemos em diferentes dimensões. Novos autores no Brasil estão começando a escrever obras pelo Kardec, que está mandando informação de lá. Lá no plano espiritual, na próxima dimensão, estão recebendo informações da outra dimensão. Percebe? A psicografia acontecendo da dimensão mais alta para uma dimensão invisível nossa. Assim como acontece a psicografia da dimensão invisível para nós. Então, a informação não para. E é esse tipo de informação que acontece o processo da transformação espiritual. E a codificação kardeciana segue como os principais pilares em função do seu dinamismo. Tanto aqui quanto do outro lado, essa codificação, porque, veja, o mundo espiritual, o plano espiritual, ele existe indiferente de religião. Se Kardec não tivesse vindo, esse processo de ação e reação, reencarnação, as leis naturais, a comunicabilidade com espíritos, isso iria acontecer do mesmo jeito. A questão é que Kardec vem para quê? Codificar esse processo através de livros. 5 obras básicas, que é a base da nossa doutrina espírita. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é a nossa Bíblia, entre aspas, vamos chamar assim, que é basicamente a nossa Bíblia com palavras mais entendíveis, sem metáforas, dizendo isso é assim, né? Aí tem o Livro dos Espíritos, que eu considero a principal obra dentro da doutrina espírita, porque ali você tem resposta para tudo. Onde o Kardec fazia lá as perguntas e os espíritos respondiam. E ele fez um catálogo disso, separando no início sobre Deus, de onde viemos, tal, até o processo de como reencarnam os animais. Enfim, todas as perguntas estão dentro do Livro dos Espíritos. Tá? Inclusive, sempre que a gente vai conversar com alguma pessoa que não está legal e tal, é legal dar o Evangelho? Só que, às vezes, assim, o Evangelho tem um processo, por mais que não tenha metáforas, ele tem um processo um pouco mais lento de entendimento. E o processo de perguntas e respostas é mais bacana. Então, quando vai fazer algum atendimento, alguma coisa, normalmente eu dou de presente o Livro dos Espíritos. Se eu sinto que eu tenho que dar uma das obras do Kardec, eu começo por ali. Porque é o Livro dos Espíritos que vai despertar a pessoa para aquilo que está acontecendo com ela. Né? No próprio filme do Kardec, se vocês assistiram, tem lá uma cena onde tem um suicida que está prestes a se jogar da ponte, e aí ele tem acesso ao Livro dos Espíritos, e a partir dali ele começa a entender o que acontece com o suicida, começar a entender por que ele está depressivo, entender que as doenças vêm da alma, 99% das vezes as doenças vêm da alma, a entender esse processo, e a hora que você começa a entender, você começa a corrigir uma série de situações. Tá? Aí tem o Livro dos Médiuns, que basicamente é para entender que todos nós somos médiuns, sem exceção. A diferença é como uma corrida, uns estão mais na frente, outros mais atrás. Então, vamos lá, um nível de mediunidade entre 1 e 10, não é de 0 a 10, que ninguém está no 0. Todo mundo é médium, porque o médium é uma glândula, chamada glândula pineal, que está localizada nessa região da nuca, que faz a conexão do nosso espírito com todo o sistema nervoso central do nosso corpo, que traz informações do plano espiritual. Então, só o fato de você ter um pressentimento que tem alguma coisa que não está legal com um parente teu que mora lá não sei aonde, isso é mediunidade.
Em nível 1 ou 2, pode ser. Então, existem pessoas que ficam no nível 1 ou 2, e tem pessoas como o Chico que está no nível 10, né? Porque ele já vem com missão, com essa glândula bem expandida. Quanto mais expandida essa glândula, mais você tem acesso ao mundo espiritual. E a bacana é que ela pode ser desenvolvida, né? Ao passo que a gente trabalha, veja, teve um tempo na Casa Espírita que a gente estava trabalhando na apometria, trabalhando passe, tal, direto, cada vez mais contato com o plano espiritual. Você fica um tempo sem fazer isso, você vai apagando esse processo. Por quê? Porque é um processo de prática. É como andar de bicicleta. Você vai pedalando, andando cada vez melhor. Se você não anda mais, você ainda vai se andar de bicicleta, mas você não vai andar tão bem porque você não praticou. A mediunidade é assim. E para algumas pessoas é escolha, para outras não. No sentido, claro, a pessoa pode escolher não se trabalhar aquele processo de mediunidade. Mas se ela tem já um grau de nascença desenvolvido acima dos 7, ela deveria trabalhar. Por quê? Porque a mediunidade, ela é como o rio deveria ser, né? A água está sempre passando e sempre cristalina. E se não trabalha, ela fica como um lago, fica barrenta, a energia fica acumulada. Tá? Quando a gente vem trabalhar numa mesa de apometria, quem é mais beneficiado é quem trabalha, muitas vezes, porque você filtra toda aquela energia através, conectando com outras pessoas e jogando para o universo, para o magma da Terra. Você faz isso, né, Priscila? Tá? Então, também tem o livro Céu e Inferno, que fala dessa relação. A Gênese fala sobre planetas, universo, enfim, e as obras póstumas, mas principalmente em 5, né? Esses 5 são os principais livros da doutrina espírita. Então, às vezes, a pessoa, o que eu leio? Por onde que eu começo? Tem 5 livros para você começar. Mas vai para a internet, tem muita besteira na internet, não dá para ir. Ó, Kardec tem vários, mas os 5 livros principais estão aqui. Chico tem 514. Depois que ler esses, aí pode ver alguma coisa na internet. Tá? Então, a base da doutrina espírita, e eu trago várias dicas de livro aqui, porque é estudo. Uma vez eu conversei com uma pessoa, né? Ela disse, mas o espiritismo e tal. Ah, mas eu tenho preguiça, tem que estudar demais lá. Eu não quero saber. Prefiro não saber de nada e pronto. Uma opção. Que não serve para mim, porque eu quero saber das coisas. Quero saber como é que acontece. Tá? Por isso que eu trago dicas de estudo e etc, né? Dito isso, o Espiritismo é uma doutrina para sempre. Por quê? Porque o foco dela é transformar a pessoa tal e qual que ela não precise mais de religião. Que ela possa caminhar com suas próprias pernas. Sem rituais, sem dogmas, sem nada. Afinal, a gente tem os 7 chakras que nos conectam com os 7 chakras do universo, do planeta, desculpa, que por consequência estão conectados com as 7 dimensões que a Terra tem, e, por consequência, conectado com todo o universo e a construção que está aí por fora. Tá? Então, ciência, filosofia e religião. E o Espiritismo diz respeito a todo o ramo de conhecimento humano. Todo o ramo de conhecimento humano é conectado através do Espiritismo. Se nós pegarmos a área da saúde, o pessoal que trabalha dentro do hospital, tem relação espírita ali dentro. Se eu pegar um cara que trabalha em cima de um prédio, construindo uma obra, tem relação espiritual ali. Um professor na sala de aula, dando aula, tem intuição espiritual acontecendo. Então, o Espiritismo, ele trabalha todos os ramos de conhecimento. Espiritismo aqui como espiritualismo, o espírito. Porque é um espírito que dá aula, é um espírito que faz uma cirurgia, é um espírito que trabalha numa obra, é o espírito que dirige um caminhão. Não é um ser humano. E ali, nesse espírito, é a emoção que comanda o espírito. Por isso que falo do coração e da mente, muito bem conectados. É a emoção que conduz todas essas profissões, né? Então, isso não significa que o espiritismo pretende qualquer espécie de hegemonia, pelo contrário, né? Às vezes a gente está falando aqui, mas parece que o espiritismo é maior que os outros. Não é isso. Pelo contrário, o espiritismo prega humildade. A questão é que o espiritismo, tudo que é construído e escrito no espiritismo é focado, primeiro, que é uma religião que vem do plano espiritual, a única, não é criada por nenhum ser humano, então você pode ler qualquer livro do Kardec, você não vai achar falha, porque vem do plano espiritual, né? E se vem do plano espiritual, é baseado na lei da natureza. E a lei da natureza, a principal lei da natureza é a lei de não mudar. O que vem da natureza não muda. Ação e reação, reencarnação, processo, a morte, o desencarne, né? Uma árvore, vai chegar um dia que ela vai secar e vai morrer. Não vai durar para sempre. Esse processo de progresso, todas as leis, né? Então, as leis naturais são lei do amor,
uma lei natural. Você não escolhe amar. Você vai amar em diferentes níveis, porque você é um ser espiritual. Não está conseguindo amar agora, pode ser por um processo que você precisa amadurecer espiritualmente para entender de fato o que é o amor. A lei da evolução, ninguém vem para o planeta, nenhum espírito reencarna em qualquer circunstância se não é para evoluir. O cara escolhe viver numa ilha isolado, sem ninguém por perto, porque acho que evolui aonde? Evolui na relação com as outras pessoas, né? É tentando entender um amigo que briga com a gente, é tentando entender um parente difícil, é tentando ajudar alguém, é na relação das pessoas que a gente evolui. Aí o cara escolhe viver numa ilha deserta, não tem serventia para a humanidade nenhuma, esse cara também está evoluindo. Ele vai ter que aprender a fazer fogo, ele vai ter que aprender que ele vai morrer de fome. Então, a evolução ela é uma lei natural, ela sempre vai acontecer. Por mais que pareça que você está estagnado, o teu espírito está evoluindo. Né? A gente nasce zerado. Né? Quando a gente nasce, a gente tem um HD zerado. E a gente desencarna daqui com alguma coisa dentro desse HD. E essa alguma coisa é que faz a nossa evolução. Então, é uma lei. Tá? Lei da atração. Uma outra lei da atração natural bem importante. São leis que não vão mudar com o tempo. Né? As leis humanas, elas mudam. Né? Surge uma época que tem a lei do divórcio. Surge uma época que tem a lei não sei o quê. Que vão para quê? Para não virar o caos da sociedade. E as leis vão se transformando. Agora, a lei da natural, ela foi assim há 2000 anos atrás, ela vai ser assim daqui 100 mil anos. A lei natural, ela não muda. A lei da atração. Espíritos similares vão se conectar entre si. Se você está com raiva de alguém, você vai se aproximar de pessoas que têm raiva também. Se você está com um processo depressivo profundo, você vai se aproximar de outros seres que estão assim também, encarnados e desencarnados. Se você leva a vida desregrada, por exemplo, você está sempre acompanhado de pessoas que estão levando a vida desregrada. Encarnados e desencarnados. É a lei da atração. É natural. Né? A pessoa que você não via faz tempo, de repente você se conecta com ela, você se encontra com ela e percebe que vocês estão sentindo a mesma coisa. É a lei da atração. Isso acontece com desencarnados. Acontece com obsessores, por exemplo. A maioria dos obsessores que se aproximam da gente não é por dívidas de vida passada, por vingança. Isso existe, mas é uma minoria. A maioria dos obsessores que se aproximam da gente, atrapalham a nossa vida, é porque por lei da atração. É alguma coisinha errada que está fazendo, é algum jeito que está levando a vida de uma forma equivocada, que você atrai obsessores que estão afim daquilo. Sabe? Vou dar um exemplo, dependência química, droga, bebida, acontece a lei da atração. Porque é tão difícil as pessoas saírem desse universo. Porque os obsessores são muito fortes, eles precisam desses químicos também para se manter conectados com essa pessoa. E cada vez mais empurram mais a pessoa para o abismo. E aí você precisa de pessoas que puxem ela de volta, né, desse processo. Então, me diga com quem tu andas que te direi quem é. Assim, tem uma frase famosa, é assim que funciona. Né? A lei do trabalho está totalmente conectada à próxima lei, que é a lei da prosperidade. Diz o seguinte, eu só vou conseguir prosperidade com o trabalho. Se eu ficar inerte, eu não vou desenvolver a prosperidade. Então, nós viemos para cá, somente por provas e expiações, para sofrer, para aprender com o sofrimento, muitas vezes para enfrentar uma doença, trabalhando para conseguir a prosperidade. Com Chico Xavier foi assim, ele tinha sério problema de saúde e continuou trabalhando no processo de prosperidade. Então, essas leis, elas não mudam. Veja que eu estou falando só das leis naturais, tá? Que é só o capítulo 1 do Livro dos Espíritos. Tá? Não dá tempo de eu falar de tudo, e o que eu aconselho é vocês a lerem. É lá na parte terceira, onde fala das leis morais, ele tem todos esses capítulos aí, que vai falar, então, o capítulo 1 da lei natural, que é essas que eu falei. Vai ter a lei da adoração, vai ter a lei do trabalho, a lei da reprodução, a lei da conservação, a lei da destruição, a lei da sociedade. Muito importante a gente ver isso, por exemplo, a lei da destruição. É necessário acontecer o processo de transformação para destruir algo para começar outro. Tá? Isso de todas as formas possíveis, né? Porque a gente não está parado no universo. Tá? Ainda nas leis morais, vejam, tem a lei do progresso, a lei da igualdade, a lei da liberdade, a lei da justiça, do amor e da caridade, a lei da perfeição moral. Essas são todas as leis que tem, que eu aconselho que vocês darem uma olhadinha no Livro dos Espíritos, que é bem interessante para a gente entender esse processo. Olha só, falando sobre o avanço do Espiritismo para o seu fim, né?
Na questão 798 do Livro dos Espíritos, os espíritos superiores disseram que o espiritismo se tornará uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade. Então, realmente, eles falaram, ela vai ser uma crença comum em todo o globo e, a partir dali, vai marcar uma nova era na história da humanidade. Aí a frase própria do livro. Porque pertence à natureza e chegou o tempo em que deve tomar lugar os conhecimentos humanos. Ou seja, chegou a hora que as pessoas têm que saber a verdade sobre as coisas. As pessoas evoluíram, a gente encarnou várias vezes. Veja, isso foi escrito em 1840 e alguma coisa, tá? Já faz um tempinho. Mas, se você olhar no plano espiritual, um pedacinho assim do tempo só, né? E isso aconteceu 1800 anos depois de Cristo, tá? Muito bem. E as demais crenças religiosas, né? Além do espiritismo? Aos poucos, vão se transformar e vão adotar princípios básicos que o espiritismo já defende. Então, todas as outras religiões, no futuro, vão acabar adotando os princípios básicos, que são aqueles que o espiritismo já defende. Veja, não é o espiritismo superior, o espiritismo só veio da espiritualidade, da informação, e as outras religiões vão entender esse processo no futuro. 4 são os princípios básicos que o espiritismo defende e que, em pouco tempo, as religiões vão aceitar como uma lei natural. Tá? Mais uma vez, não é porque não aceita que não existe, só vão acabar aceitando. A primeira é a lei da reencarnação. Essa é uma lei que todas as religiões, com o tempo, vão entender. Muitas já têm, né, de uma forma, utilizando metáforas, tá? Entender esse processo de voltar, né? Tem religiões que trabalham com animais, que voltam, né? O catolicismo fala em ressurreição, né? Claro que de uma forma mascarada, a ressurreição não existe, né? O corpo físico morreu, não vai voltar nunca, né? A ciência não permite, tá? Mas vai acabar aceitando a reencarnação tal como ela é, aonde você aqui planta algumas coisas, você vai desencarnar e você vai voltar a viver na mesma dimensão com um novo corpo e uma nova pessoa. Essa lei natural, as religiões vão acabar absorvendo. Além disso, vão entender que sim, não estamos sozinhos no universo, tá? Existem seres vivendo em todos os lugares do universo, em diferentes dimensões, em diferentes planetas, em diferentes orbes. Isso todas as religiões vão acabar absorvendo e entendendo que sim, somos não os seres da Terra, somos seres do universo, tá? Além disso, o processo de comunicação com os espíritos, que ainda há tanto tabu, tá? Lá fora, e que é uma coisa tão comum e corriqueira, assim, dentro da doutrina espírita, também vai ser mostrado como verdade, porque a hora que você percebe, você começa a atuar na doutrina espírita, que a comunicação com os espíritos é algo tão natural, você perde o medo, as coisas começam a acontecer, você percebe que a vida não acaba ali, e assim, muitas coisas você acaba achando graça daqueles medos que você tinha no passado, quando você começa a ver que esse processo é uma coisa natural, que é uma lei natural. E aí esse processo de comunicação com os espíritos também vai ser absorvido. E por fim, Jesus na condição de único líder. Tá? Não tem mais padre, não tem mais sacerdote, não tem mais... Não, é Jesus. É o único líder. Não tem mais esse, aquele, Plutão, os deuses antigos, não tem. Né? Jesus é o líder que comanda o nosso planeta Terra, e em outros orbes tem outros líderes, tudo caminhando de acordo com a vontade de Deus, que é uma energia única que criou o universo, e não é um ser. Né? Não é aquele ser barbudo, de roupa branca, que vive em cima de uma nuvem. Né? Deus é uma energia que faz tudo isso se movimentar e tudo isso ser possível, e quem me dera saber 1% que é Deus. Então, isso aqui vai ter que ser nas próximas encarnações, e olha lá, né? Bom, falando sobre o primeiro, que é a reencarnação, eu tenho 4 dicas de livro que é fundamental para a gente entender esse processo. Tá? Vou dar uma pincelada de cada um, e é importante estar observando. O primeiro, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 4, tem um capítulo chamado, o capítulo 4 se chama Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí ele explica de forma clara, aberta e explícita que a reencarnação existe e que você tem que fazer o bem aqui, se conectar bem com as pessoas, todas aquelas leis naturais, porque você vai voltar aqui como pessoa, tá? O ser humano volta como ser humano, os animais também reencarnam, né? O cachorrinho volta como cachorrinho, o gato volta como gato, o cavalo como cavalo. Então, esse processo é um processo de lei natural que envolve o processo científico também. Lembre, não é uma doutrina esotérica.
E o processo científico é explicado nesse livro aqui, o capítulo 13 do Missionário da Luz, psicografado pelo Chico, ditado pelo Espírito André Luiz, o capítulo 13, a reencarnação. É um capítulo grande, mas é ali que eu entendi de fato o que é a reencarnação, porque ele explica desde as células do corpo, como acontece o momento em que acopla o espírito no feto dentro da barriga da mãe, desde o processo antes de estar na barriga da mãe, ele explica em detalhes nesse capítulo 13 sobre a reencarnação, é bem interessante, tá? O Livro dos Espíritos tem uma parte só sobre reencarnação, com perguntas e respostas, fala inclusive dos animais, como eu citei agora, os animais sim reencarnam, mas sempre com a mesma espécie, né? Um animal, curiosidade agora, então, já que eu falei, quando ele desencarna, ele fica num estado de latência, é o purgatório da Igreja Católica, vamos chamar assim, que é o de transição entre essa vida e a próxima. Ele não sabe nunca que ele desencarnou, porque ele não tem inteligência como o ser humano, e ele fica próximo das pessoas, da onde ele habitava ali, pela lei da atração e a lei do amor. Olha as leis trabalhando todas juntas, certo? Até que ele encontre um momento, e a espiritualidade superior trabalha, que conecta aquele serzinho desencarnado, aquele bichinho, num próximo filhotinho que vai reencarnar, e normalmente ele se aproxima daquelas pessoas que ele amava, ou vai reencarnar próximo dali para se conectar com as pessoas de novo. Por quê? Lei da atração e a lei do amor. A lei do progresso, da evolução dos animais também. Percebe? Bacana, né? Bom, isso está aqui. Aí, esse livro é muito bacana, do Bacelli, sobre psicografado pelo Dr. Inácio Ferreira, né? O Bacelli psicografou o capítulo 27 e o 35. No 27, ele explica como se dá a reencarnação mecânica, aonde às vezes a pessoa nem sabe que desencarnou, já reencarna, né? Ou desencarna e não sabe que desencarnou e acha que ainda continua vivo, por todo um processo de conhecimento. E são vários os processos. Então, existem vários tipos de reencarnação. Compulsória, a mecânica, a de missão, a de provas. A compulsória é o seguinte, o cara desencarnou, ele sabe que fez merda, desculpa a expressão, né? Tá? Sabe que fez besteira, e aí ele é obrigado a reencarnar naquela situação sem querer, para ele aprender a amar naquele meio social, tá? Esse é o tipo de reencarnação compulsória. A reencarnação mecânica é essa aqui. Os animais têm uma reencarnação mecânica, né? Desencarna e aí já reencarna e nem percebe que desencarnou. E a admissão, você pode escolher, você fez tão bem o que você precisava ter feito aqui, né? Que aí você chega do outro lado e você escolhe. Se você quer reencarnar para frente ou quer voltar para a Terra e com alguma missão. Você tem o poder de escolher. E nesse poder de escolher, você pode escolher a família que você quer vir, você pode escolher a situação que você quer vir. Por que você pode escolher? Porque você nunca vai escolher por interesse material. Você nunca vai escolher por inveja, orgulho, vingança. Não. Você vai escolher com o coração puro. Por isso que você vai poder escolher, né? Então, a gente tem esses vários tipos de reencarnação. E aí, no capítulo 35, no livro do Inácio Ferreira, ele vai falar sobre o medo de reencarnar. Que nas reencarnações compulsórias, isso é muito natural. Assim como, e ele fala aqui nesse capítulo 35, assim como nós aqui temos medo de desencarnar, tem medo da morte, né? Do outro lado, as pessoas têm medo de reencarnar, porque vai ter que morrer para vir aqui. É morrer ao contrário, né? Então ele conta e comenta casos das pessoas que têm medo de reencarnar, que acham que vai doer, que vai ser os mesmos medos que a gente tem de desencarnar. Detalhe, já tendo passado por isso 50 ou 60 vezes, né? Vivendo uma média de 70, 80 anos aqui, é mais ou menos o que o pessoal está vivendo, né? Então, veja que o processo de esquecimento faz esse tipo de coisa acontecer. E aí isso fala nesses livros aí. Bom, isso sobre reencarnação. Aí, sobre a pluralidade dos mundos habitados, vejam, tem várias obras que eu acho bem importante a gente falar, porque também é um tabu, né? Ah, extraterrestre existe, não existe. Primeira coisa, extraterrestre não existe. Por quê? Um mora fora da Terra, outro aqui? Não. Todos são seres universais. Então, a palavra extraterrestre não existe. Existem vários seres vivendo em vários lugares do universo, e tem tudo isso descrito nessas obras. No capítulo 3 do próprio Evangelho do Espiritismo, que se chama Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, ele vai falar, sim, que em vários orbes existem vários seres vivendo,
de diferentes formas, tá? E muitos deles, a grande maioria, muito mais avançados do que nós. No Livro dos Espíritos tem uma parte que fala específica também em várias questões, os Espíritos trazem essa informação, mas uma das principais obras escritas pelo Chico que fala sobre o sistema solar, basicamente, e o que se encontra fora da Terra, é o livro que a mãe do Chico escreveu. Ele psicografou um livro logo que ela desencarnou, a Dona Maria João de Deus, em espírito, passa para o filho dela, que é o Chico Xavier, todas as informações em detalhes sobre a vida extraterrestre, vamos chamar assim, tá? Além do livro, que é uma leitura incrível, só que você tem que ir devagar, porque ele é demasiadamente técnico em muitos casos, devagar e com a mente aberta, tá? O Geraldinho fez, o Geraldo Lemos Neto, ele fez uma palestra onde ele debate e discute partes importantes desse livro, e que eu aconselho vocês escutarem. Está no Spotify e está também no YouTube. O título é A Vida Extraterrestre, segundo a obra de Chico Xavier. O Geraldinho vai debater e vai esmiuçar bem esse livro aí. Então, vale a leitura e vale ver o Geraldinho falar. É um podcast de 1h30. É bem bacana a informação que ele traz aí. Além disso, olha só, todas as obras que se fala disso, da doutrina espírita. Novas mensagens, do próprio Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, do Chico, pelo espírito Emmanuel, A Caminho da Luz, no próprio Evolução em Dois Mundos. O Evolução em Dois Mundos, para quem não conhece, é um livro feito pelo Chico, pelo Valdo Vieira, em cidades diferentes. O Chico escreveu o capítulo 1, o Valdo Vieira o 2, ele o 3 e ele o 4. Depois eles juntaram e casou perfeitamente. Então, os espíritos fizeram assim. Esse é um dos livros mais difíceis que tem de ler dentro do doutrina espírita. Porque é um livro que você vai parágrafo a parágrafo, é muito técnico, mas a informação que ele tem aqui resolve todo o processo do universo dentro das dúvidas que você vai ter na tua cabeça, mas tem que ir devagar. Tá? No próprio livro O Céu e o Inferno, do Kardec, a base do Kardec, ele fala sobre isso. E quando for ler A Caminho da Luz do Chico, é interessante ler junto com os exilados de Capela para entender de onde nós aqui da Terra viemos. Basicamente, nesses livros, os autores vão falar sobre o sistema estelar Capela, que fica localizado em uma região do universo que atingiu o ápice da sua evolução, e ainda tinha alguns espíritos lá que estavam vivendo no material e no mal. E esses espíritos, em função daquela terra lá, que era a Capela, né, ter avançado tanto espiritualmente, esses espíritos não conseguiam mais reencarnar lá. E aí eles foram mandados para um orbe que estava em formação espiritual, que é o planeta Terra. E aí ele conta que esses primeiros povos que chegaram aqui, né, os hebreus, aqui, os egípcios, e todos os povos que vieram de lá, os egípcios, por exemplo, que tinham um conhecimento incrível de arquitetura, engenharia, dominavam a astrologia como ninguém, só que escravizavam o povo. Então, eles tinham um conhecimento intelectual, mas moralmente eram um lixo. Tá? Por isso que eles tiveram que sair de lá e vieram para cá construir as coisas. E aí, muitos dos que estão encarnados hoje no planeta, alguns ainda são descendentes desse povo que veio da Capela. E isso vai acontecer com a Terra, o planeta Terra, em muito pouco tempo. Em muito pouco tempo. Tá? A Terra vai atingir o seu ápice de evolução, e quem ainda estiver vibrando no mal, porque a hora que a Terra evolui para o bem, só tem o bem, não tem mais o mal. E aí, a hora que as pessoas estão... Nesse momento, as pessoas que estão vibrando no mal, elas vão ter que reencarnar em outro orbe que está vindo lá atrás. Esse orbe já está sendo preparado, né? São Francisco vai ser o gestor, vamos chamar assim, dessa nova leva de espírito desse orbe, assim como Jesus Cristo é o gestor do nosso planeta Terra, para cuidar dessas criaturas. Tá? E aí, Jesus, acho que vai cumprir a sua missão, porque ele deve estar sofrendo, tadinho, né? A gente não deixa evoluir. Bom, olha só que interessante. No capítulo 3 do livro do Kardec, O Céu e o Inferno, no 3 ele fala sobre o céu. Olha o texto que tem aí. Embora os espíritos estejam por toda parte, os mundos são sedes onde eles se reúnem. De preferência, aí eu destaquei, olha só, em razão da analogia que existe entre eles e aqueles que os habitam. Então, os espíritos estão soltos pelo universo, mas eles se reúnem em orbes, em dimensões, por quê? Lei da atração. Por que nós estamos reunidos aqui? Por um único caminho espiritual. Ninguém está vindo aqui fazer farra,
confusão. Não, vai para outro lugar. E aí lá vai outras pessoas que querem aquilo. Então as pessoas também se reúnem em tribos por lei da atração. E assim acontece com os espíritos nos orbes. Ao redor dos mundos avançados afluem os espíritos superiores. Ao redor dos mundos atrasados povoam espíritos inferiores. A Terra ainda está nesses últimos. Então, a Terra ainda é um planeta inferior. E nós aqui estamos para aprender e chegar lá em cima, né? E aí ele continua: cada globo tem sua própria população de espíritos, encarnados e desencarnados, que se alimentam em maior parte pela encarnação e desencarnação dos mesmos espíritos. 50, 60 vezes, voltando na mesma Terra, na mesma dimensão, cometendo os mesmos erros, querendo se vingar e não aprendendo a amar. É isso que vem acontecendo há 2.000 anos, há 3.000 anos, comigo, com você, com todos nós. Percebe? E a gente chega no momento de saber disso e é hora de mudar, porque o planeta vai avançar, tá? Bom, para explicar isso, eu fiz mais ou menos um processo didático aqui, eu acho que vai dar para entender bem. Veja, essa é a nossa Terra, tá? Aí, nesses homenzinhos pretos aqui, somos nós, encarnados nesse corpo físico, nesse planeta Terra, tá? Esses aqui, que são aqueles homenzinhos brancos com contorno preto, para quem está em casa, que eu não consigo... Aqui eu boto o dedo na tela, né? Em casa é diferente, tá? São os seres espirituais, desencarnados. Então, nós, os encarnados aqui, e esses seres desencarnados aqui, que estão conectados conosco. Normalmente, são eles que a gente faz a comunicação numa casa espírita, com quem está mais próximo. Jesus nunca vai vir se comunicar para a gente, ele está muito mais próximo, tá? Ele está além do número 7, tá? Então, para complicar um pouquinho o processo, tá? Aqui nós estamos na terceira dimensão, no número 3, na terceira dimensão. Esses somos nós, encarnados agora aqui, conversando na casa espírita, no corpo físico, tá? Presente nessa casa também, onde vocês não veem, estão os nossos seres espirituais aqui. Às vezes seres mais inferiores, às vezes seres superiores. O pessoal que trabalha com a gente aqui na casa, que orienta a gente, os médicos espirituais, estão aqui ou aqui, tá? Então, o que acontece? A Terra, ela tem 7 dimensões. Nós estamos na terceira, mas nós já estivemos na segunda e na primeira. É como aquele orbe de São Francisco que eu falei, está na número 1. O mundo vai avançando a lei do progresso e vai desenvolvendo o planeta. Só que o planeta se desenvolve pelas pessoas. Os seres que habitam o planeta são a aura do planeta. Se está todo mundo do planeta deprimido, o planeta vai começar, nunca andar para trás, mas ele vai começar a estagnar. E vai demorar mais tempo para ele chegar no número 7. Entende? E aí a gente está avançando para cima. A ideia é essa. Muito bem. Agora veja. Isso quer dizer que o quê? Quanto mais material, mais inferior eu sou. Quanto mais espiritual, mais superior eu sou. Se eu quero falar de algo de hierárquico, eu acho que assim fica bem didático, né? Então, eu tenho uma relação direta com esse ser desencarnado. E tudo acontece em Z. Tudo acontece em Z. Quando a gente é desencarnado aqui, a gente vai partir imediatamente para aqui. Não tem como você dar salto. Esse processo aqui são espíritos que estão em torno de nós. Eles convivem com a gente. Quem tem uma mediunidade visual, às vezes consegue ver, passa um ali, outro lá. Isso é natural. E é bem comum. São espíritos que estão no processo de transição. E eles não sabem se vão para cá ou vão para lá, ou se voltam para cá. Então, a grande maioria do processo de encarnação e de reencarnação acontece na própria dimensão. Nós desencarnamos na dimensão 3, continuamos na dimensão 3, só que em plano espiritual, que é a espécie do limbo que a Igreja Católica fala, tá? Vibrando nesse planeta, de acordo com a nossa vibração mental e espiritual, eu posso reencarnar numa dimensão superior ou descer para o umbral. Basicamente, a Igreja Católica, ou eu vou para o céu ou eu vou para o inferno. Na metáfora. Percebe como é tudo a mesma coisa, só que fala de um jeito diferente? Então, por que é em Z? Por que são escadas? Porque eu desencarno na dimensão 3 e permaneço aqui. Aí eu vou reencarnar na dimensão 4. E eu desencarno lá na dimensão 4. E eu vou para o limbo da dimensão 4. Eu posso reencarnar na 5, até chegar em seres de luz. Aqui, a matéria não existe mais.
Então, o nosso... Veja, gente, por que diz que a gente está no mundo inferior? Porque a gente precisa de carne, a gente precisa de matéria para habitar esse planeta. Lá na dimensão acima da 7, na Terra, você não precisa mais de matéria física. É só luz o espírito. Percebe? E aí tem nas obras, que levita o espírito, não sei o quê, porque é uma luz. É uma consciência de puro amor. Tá? Então, evidente que a população invisível da dimensão das trevas seja diferente da população invisível da dimensão da Terra. E assim, em consequência, para as 7 esferas da Terra, sejam elas mais ou menos materiais. Olha, toda essa população aqui vive na Terra. Toda ela governada por Jesus. Tá? E são pessoas e espíritos diferentes. Agora, veja, eu posso viver a minha existência carnal aqui na dimensão 3. Mas a minha vivência espiritual, eu posso estar o tempo inteiro habitando dimensões superiores, a 4, a 5. Quando eu faço um processo de meditação, quando eu vou para a natureza, quando eu relaxo, quando o meu espírito, eu elevo meu espírito, eu estou me conectando com seres de luz. Quando vamos fazer uma apometria aqui na mesa mediúnica, o que acaba sendo feito? Você tem que... Aí, assim, o pessoal orienta, não coma carne naquele dia, carne é pura matéria. Não coma carne naquele dia, carne vermelha. Tenta não entrar em conflito naquele dia. O que é? Preparando o espírito para se conectar com a galera de cima. Porque se tu vem para a casa espírita se conectar com a galera de baixo, às vezes acontece, mas apenas para você poder ter o dom de ajudar essas pessoas. Tá? Então, por isso, a ideia é se conectar. Quando você fecha os olhos na tua casa, no evangelho no lar, quando você chama espíritos superiores, o que é? Você está chamando a galera lá do 4º andar para vir ali na tua casa. O teu anjo da guarda, ele está no 4º andar, ele não está lá em cima. Ele também errou já, Quando ele aprendeu, está tentando te ajudar. Ele está aqui, na 4ª dimensão. E aí, quando ele vai no evangelho do lar, o povo espiritual que vem nos ajudar aqui, eles vêm daqui, na 4ª dimensão, para nos ajudar. Eles estão bem próximos da gente. Só que vai fazer o evangelho em casa, tem briga, tem discussão, não sei o quê, é uma conexão mental ruim. Você pode chamar, gritar, fazer o que quiser, eles não conseguem vir. Por quê? Há um bloqueio energético que eles só conseguem ultrapassar se tem um ambiente bom e agradável. Então, você tem que abrir as portas para a espiritualidade, porque senão a coisa acaba não acontecendo. Tá? A população invisível da esfera em que me encontro, aí é o espírito falando aí no livro do Bacelli, tá? A população invisível da esfera em que me encontro, denominada genericamente de umbral, existe e é algo diferente da população invisível que rodeia a humanidade encarnada. É o que eu falei. Gente, umbral é um degrau para cima, tá? Umbral não é um degrau para baixo. Então, vocês vejam que a Terra está correndo atrás da evolução. Tá? Ó, a população invisível da esfera que me encontro, que é o umbral, existe. E é algo diferente da população invisível que rodeia a humanidade encarnada. E é basicamente o que eu falei, né? Olha só. Então, umbral, né, é diferente da população invisível que rodeia a Terra. O umbral, ele reencarna no umbral. Percebe? Aí tem um outro gráfico aqui para explicar. Olha só, então, bora lá. A gente está aqui na dimensão 3. Esse povo aqui está no umbral grosso, que é onde a gente vai quando a gente desencarna. Que é basicamente para fazer a seleção. Ó, esse vai ter que ir para lá, esse vai ter que ir para lá. Claro que não é bem assim, né? É o processo espiritual do contexto. Né? Mas é o processo de fazer, separar quem vai para onde. É um umbral grosso. A verdadeira população invisível da Terra se localiza no umbral grosso, que ainda tem bastante matéria. Tá? E aí o sistema em Z, né? O umbral fino, para a gente conseguir entender, é esse aqui, que é o nosso lar. Você deve ter assistido o filme Nosso Lar. Então, o que é o nosso lar? Veja, o nosso lar é 1, 2, é o 3º degrau acima. Ele está no umbral fino. Aliás, o nosso lar está entre os dois, aqui, 2 degraus acima. Tá? Então, aí a pessoa invisível aqui, o espírito invisível que está na Terra, ou ele vai reencarnar no nosso lar, ou em outras cidades espirituais, que estão na dimensão 4, ou ele vai para um umbral para aprender a amar. Às vezes acontece, o pessoal que está aqui e para outras dimensões inferiores, como missão. Mas tem vários livros, né? E tem a turma que vai lá no umbral para tentar resgatar, orientar a gente. Olha, existe todo um universo além, né? Mas isso tudo depende das pessoas em si. Olha só,
Os maiores candidatos à reencarnação imediata na Terra são, em geral, os que desencarnam e permanecem nas proximidades, em suas subdimensões. Muitos deles, inclusive, inconscientes do fenômeno da própria reencarnação, que eu acabei de falar. Vejam, fiz assim para exemplificar. Quando reencarna na Terra, aqui, na terceira dimensão, que a nossa sociedade que a gente vive, no dia a dia, que está acostumado para entender, quando reencarna aqui, da onde vem esse povo? De 3 lugares. Ou da dimensão 4, ou da própria dimensão, e esse aqui é o mais rápido, né? Dá quanto tempo leva para reencarnar? Aí tem um pessoal que fala 70 anos, 80 anos. Não tem regra. Isso é besteira. Não acredito nisso. Tá? Porque, veja, se o espírito desencarnou e permaneceu na Terra, às vezes, por ódio, ele reencarna. Ele quer voltar lá e se vingar. E ele vai reencarnar para fazer isso. Porque tem livre-arbítrio. E, às vezes, a espiritualidade deixa para fazer o processo de aprendizagem acontecer. Às vezes, ele reencarna muito rápido. E aí ele vem da própria Terra. Às vezes, ele vem da dimensão superior, a 4ª dimensão. Aí é como missão. Ele é aquele que pode escolher. Olha, eu quero reencarnar lá porque eu vou ajudar aquela comunidade, eu vou ajudar aquela família. É uma missão. Vem com missão. Chico, por exemplo, veio com missão, e vários outros, né? E, às vezes, seres inferiores da dimensão nossa, como aqui a 2, eles também reencarnam na Terra. Então, vejam, a Terra também é uma diversidade espiritual, com seres do bem, seres do mal, né? Seres do mal são seres ignorantes, porque o mal não existe. O mal é criado pela pessoa. Com o livre-arbítrio, ela escolhe fazer o mal. Não existem demônios, essas coisas não existem. O que existem são pessoas que, transtornadas, muitas vezes doentes, acabam reencarnando de regiões mais umbralinas que a nossa para a Terra para aprender. E, às vezes, erram também. Tá? Então, isso está nesse livro. E olha que bacana. Lá na década de 70, a TV Tupi exibiu o programa TV Pinga Fogo, que é famosíssimo, e o Chico participou em 2 situações daquele programa. Foi uma participação incrível. Isso tem no YouTube, e é importante a gente resgatar, porque o Chico trouxe informações valiosíssimas sobre a situação espiritual do nosso planeta. E ele falou uma situação bem importante, e é o quê? Da evolução do nosso planeta Terra. Hoje, aqui na região 3, na dimensão 3, nós vivemos num mundo de provas e expiações, que ainda o mal domina, mas a gente está avançando. E quando a gente chegar em 2057, o planeta vai estar totalmente imerso no movimento da regeneração. Então, tem data, como eu falei. Né? Aí tem, inclusive, tem um documentário, né? Sobre a data certa, não lembro o nome, tem lá na Amazon. Hã? Data limite, isso. Vai falar exatamente sobre isso e é baseado nessa entrevista que o Chico deu naquela época, aonde que o planeta, desde o ano 2012, a Terra entrou num cinturão de fótons no universo. Tá? Isso acontece de 10 em 10 mil anos, se não me engano. E o planeta entrou, então é ciência, tá? Entrou, e aí o planeta está começando a ser imerso na luz do universo. E essa luz do universo está conectando o planeta com outros orbes e outros sistemas que têm mais luz do que nós. Então, vai estar completamente imerso o planeta em 2057. Tá? Daqui até lá, tem que haver a espiritualização dos seres que vivem nesse planeta. Porque os seres que vivem nesse planeta são a aura do planeta. Lei do progresso. O planeta vai avançar. O carro vai andar. Se você não colocar o cinto, ficar com a porta aberta, o carro vai andar. Ou você cai ou você fica nele. Agora, para ficar nele, você tem que fechar a porta, botar o cinto certinho. Porque senão você não vai encarnar mais aqui. Você vai encarnar no mundo mais inferior. Então, nós tivemos um prazo aí, preocupa muito esse processo de guerra que está acontecendo na Ucrânia, porque a energia cinza que se forma no planeta a partir de lá, essa data pode acabar ficando mais para frente para a humanidade, não para o planeta. Uma coisa leva a outra, né? Desastres naturais, esses processos todos, são situações até espirituais que acabam conectando dentro do planeta, porque é as melancias se assentando no caminhão. Tem que assentar o processo para ir no momento de regeneração, porque a partir da dimensão 4, quando a gente estiver lá encarnado, o que vai acontecer? Dimensões e pensamentos, energias mais materiais, energias que vibram no mal, não conseguem mais encarnar lá.
Porque lá é um momento assim, ó, estamos na enfermaria, finalmente. Agora vamos recuperar e se curar. Ainda não chegamos na enfermaria. Enfermaria é dimensão 4, para o planeta Terra, para nós. Tá? Então, a ideia é que a gente se prepare. Se prepare. Por quê, gente? Esse processo da nossa Terra está entrando nesse cinturão de fótons, está trazendo à tona o nosso espírito e nos mostrando que ele é mais importante que a matéria. Se tínhamos doenças que estavam adormecidas, essa energia de luz acaba trazendo tudo para fora, até doenças. Então, o que acontece? Se eu consigo me preparar espiritualmente, entendendo esse processo, tirando algum tempo do meu dia, daquela loucura que a gente vive, para me conectar com Deus, para fazer uma oração, para estudar a doutrina espírita, estudar o momento espiritual que a gente vive e enxergar, principalmente fazer caridade com amor, que é o nome da nossa casa aqui, eu vou conseguindo me preparar para esse momento e vou chegar nele de uma forma certa. Porque, afinal, o que a gente leva daqui? O amor que a gente semeia com as pessoas, a energia que a gente cultiva das pessoas e, principalmente, o que a gente aprende. O que você aprende aqui, você não vai deixar. Você leva para sempre, né? E para complicar um pouquinho, veja, a gente tem 7 dimensões, tá? 7 dimensões. Eu acho que acabou ficando claro, né? Nesse processo de Z, das encarnações que vai de lá para cá. Mas, de verdade mesmo, é assim. É tudo junto. Não existe uma escada. É tudo misturado. As 7 dimensões da Terra estão juntas com todos esses seres. Então, a gente está esbarrando com a espiritualidade o tempo inteiro. Dito isso, o segredo do sucesso é eu me manter conectado com seres de luz, porque num dia de 24 horas, eu vou da dimensão 1 a 7 em questão de minutos. Um cara me fecha no trânsito, eu enlouqueço, eu já baixo a frequência. Eu estou aqui aprendendo, revejo os amigos, vou tomar um passe, eu elevo a frequência para a dimensão 4 ou 5. Então, a nossa vida é feita de ondas o tempo inteiro. E a ideia é assim, o teu anjo da guarda, o espírito de luz está o tempo inteiro do teu lado. Se você não está conseguindo se conectar com ele, é porque você não está fazendo o dever de casa certinho. Você está sempre acompanhado. Agora, de quem? Depende de você. Né? E essas 7 dimensões, a gente tem que entender que é uma única sociedade. Vamos entender que a nossa sociedade universal é a Terra, nas suas 7 dimensões. Jesus fazendo parte dela, como nosso líder espiritual. Tá? Então, entendendo isso, agora para explodir a nossa cabeça, veja, a Terra, 7 dimensões, tudo junto. A gente está todo mundo conectado, todo mundo é irmão. Agora vamos sair da Terra. A Terra tem 7. Tem hora que tem 20 dimensões. E isso varia o infinito. Porque a energia de Deus ela é infinita. Tá? Agora vamos pensar assim, cada planeta, vamos fatiar a cebola em dimensões. Cada sistema solar, vamos fatiar, ou todo o nosso sistema solar. Cada sistema, que a gente não tem nem acesso, e todo o universo. Aí tem gente que acha que está sozinho no universo. Não dá, né? Então, no fim das contas, é todo mundo irmão. É uma corrida. Uns estão mais na frente, uns mais atrás, mas o destino de todo mundo é o quê? O amor. É aprender a amar. Quando você amar um estranho, assim como você ama um filho teu, você está conseguindo chegar em dimensões superiores. Sem um amor puro. Sem objetivos materiais. Quando você chegar nesse amor puro, a gente vai conseguir chegar em lugares inimagináveis, que tem muita gente que já passou por aqui e que chegou lá, entender esse universo gigante que está aí. Então, sobre a pluralidade dos mundos, essa reflexão que eu queria fazer. Sobre a comunicabilidade com os espíritos, então, o processo de se comunicar. Vejam, eu posso me comunicar com qualquer ser desse universo. Certo? Certo. Mas eu não vou me conseguir comunicar com a galera que está lá na região de Jesus, com a galera que está mais evoluída, porque eu ainda sou um ser inferior. Então, eu tenho que me contentar a me comunicar com o meu anjo da guarda, com o mentor da nossa casa,
Tá? Porque ele vai buscar informação do outro, o outro do outro, então é um telefone sem fio, um vai passando para o outro e chega aqui. Às vezes o pessoal diz, mas essa informação que veio da espiritualidade, dessa carta, não é tão verdadeira assim. Não, teve 6 pessoas que foram passando, isso é assim, isso é assim, isso é assim. Quando chega aqui, 5 interpretaram para você escrever. Então, você tem um fundo de verdade, é um fio daquilo que precisa. Porque, vejam, a comunicação ela é complexa nesse contexto. Depende do quê? Se o médium está bem, se o médium se preparou, se o médium do lado de lá está bem, se ele se preparou, se o outro tem condição de fazer isso. Então, é um processo de comunicação. Acontece assim. E isso tudo é descrito no Evangelho, em vários capítulos. Afinal, a doutrina espírita, ela serve para quê? Para a gente aprender a se conectar com os espíritos, né? Entre outras coisas. Várias questões no livro e principalmente o livro dos médiums. Ele vai ensinar você a lidar. Ele vai contar aí os tipos de mediunidade que tem, a psicofônica. Então, tem médium que enxerga, tem médium que escuta, tem médium que escreve, tem médium que sente. Isso varia ao infinito. Está escrito no livro. Não tem um catálogo. Varia ao infinito os tipos de médiums que existem. Tá? Mas, lembrando, todos somos médiums. Todos. Em diferentes níveis, né? Tá? Diferentes níveis. Tá? E aí, com quem que a gente se comunica? Né? Estamos na 3ª dimensão. Aí, a gente se comunica com quem? 3 opções. Ou com a galerinha inferior, ou com os mais fáceis, né? Esse aqui é o seguinte, você abriu a mesa mediúnica, tu já vê, já estão aí. Porque eles estão próximos de nós. É aquele socorro que a gente faz na mesa da apometria. Você abre, antes de atender a pessoa, você abre o atendimento, tem socorro para fazer. É a galera que está aqui. Estão perdidos, muitas vezes. Tá? Aí nesses mais próximos, né? Para quem está em casa. Tá? Não enxerga eu apontando aqui. Tá? E aí nós temos a galera superior, que está na dimensão 4, que são os mentores da casa, que são os nossos anjos da guarda, os nossos mentores. Começou a trabalhar com mediunidade para ajudar os outros de forma gratuita. Recado importante, abre parênteses. Todo atendimento espiritual é gratuito. Se alguém cobrar o que for de você por atendimento espiritual, corra. Lembrem, menos matéria, mais matéria. Matéria, quer dinheiro para atendimento espiritual, mais matéria, você vai se conectar com seres inferiores. Espírito não precisa de dinheiro. Tá? A gente tem que doar, é caridade, doar a mediunidade. Tá? Então, a gente vai se comunicar com esses próximos, se conectar com os superiores para nos ajudar a ajudar os inferiores. Então, numa comunicação espiritual em casa espírita, a gente está lidando sempre com esses 3 níveis de mundo espiritual invisível. Sempre esses 3. Tá? Mas, então, sobre o futuro das religiões. Então, nós vamos ter catolicismo espírita, protestantismo espírita, judaísmo espírita, islamismo espírita. Será que é assim? Não, né? Aí o espírito está se achando muito, né? O que acontece é o seguinte, que está no livro aqui. Durante muito tempo, talvez, durante muitos séculos, tais religiões vão manter os seus rótulos. Porém, vão se tornar mais flexíveis, extinguindo dogmas arcaicos e antigos, e vão reestruturar um ponto de vista teológico, porque os seus adeptos vão exigir isso, vão se rebelar e querer verdades. Tá? Então, o povo, aos poucos, vai impor a necessidade do avanço às suas crenças religiosas, vai esvaziar templos, vai começar a fazer pergunta, e a transformação espiritual para as leis naturais vai acontecer através de um clamor popular. A gente vê, por exemplo, o espiritismo no Brasil acaba crescendo em função de pessoas querendo perguntas, que não encontram, às vezes, em outras religiões. Tá? Mais uma vez, o espiritismo não é melhor, não é pior. Ele só traz algumas respostas que outras religiões ainda não trouxeram, mas vão trazer, como diz a espiritualidade. No futuro, a religiosidade do povo será a mais espontânea possível. A verdades, sem rótulo, vai se manifestar. Porque a gente não precisa de rótulo para ter uma autêntica conexão espiritual. O momento mais espiritual da semana na nossa casa é o evangelho que a gente faz no lar, no domingo às 9 da noite. Eu não preciso estar num outro lugar. Pode ser na minha casa. Sabe? Às vezes eu estou sozinho, pode ser só eu. Tá? Então, eu não preciso de líder para isso. A gente pode estudar para se desenvolver esse lado. Eu não preciso de ritual. Eu não preciso de um templo. Claro que aqui é ótimo, porque um local, porque eu tenho vários espíritos pensando a mesma coisa com o mesmo objetivo. E essa pluralidade cria um facho de luz
na espiritualidade e um local de amparo para aquelas pessoas que ainda não sabem isso. Então, por isso, por um bom tempo, a gente vai precisar da religião, da doutrina, desses rótulos, até a coisa avançar. Claro que estou falando isso aqui para o futuro, porque, no fim das contas, essa vai ser a nossa religião. É o ser humano conectado com ele mesmo, conectado com o planeta e com o universo. Puro amor. E aí, quando isso acontecer, não vai mais ter religião. Tem a frase do Abraham Maslow que diz o seguinte: o que é necessário para mudar uma pessoa é mudar a sua consciência de si mesmo. Primeiro, entendendo quem eu sou, eu consigo ajudar os outros. Vejam, no plano espiritual, as religiões mais tradicionais já entendem reencarnação, já trabalham, já estão avançando. Então, por que está falando que isso vai acontecer aqui? Porque aqui é uma cópia de lá. Tá? Veja, no plano espiritual já tem sacerdote e pastor pregando na reencarnação. Então, isso vai acabar acontecendo aqui, porque esse povo vai começar a reencarnar aqui com essa missão, para explicar as leis naturais de verdade. No futuro próximo, nós vamos ver a reencarnação fazer parte dos fundamentos básicos da Igreja Católica Romana. Nós vamos viver para ver isso. Tá? E entendendo a reencarnação como uma coisa natural, e não como uma coisa misteriosa. Tá? No plano espiritual, tem vários irmãos se preparando para voltar à Terra com essa missão de espalhar a verdade, indiferente da religião. Do lado de lá, que religião que você é? Não, então você... Não tem religião do outro lado. Eles estão se preparando para espalhar a verdade sobre tudo, né? Isso não é de hoje. Olha aqui, exemplo de reencarnacionista no passado, que eram da Igreja Católica na era medieval, muitas vezes, né? E eles eram reencarnacionistas. Inácio Antígota, Clemente Alexandrino, Orígenes, Jerônimo de Praga, entre outros que as obras trazem aí. Então, isso já vem sendo preparado há um bom tempo. Mas aí, sobre o nosso espiritismo, qual que é a função primordial do espiritismo hoje? E nós, como espíritas, temos essa responsabilidade. Qual que é a função do espiritismo? Defender os princípios cristãos, sem os quais todo conhecimento, por mais transcendente que seja, não faz sentido. E aí, se nós não fizermos isso, nós vamos voltar lá para os egípcios. Nós vamos ter conhecimento, vamos não ter moral. E tem que achar esse equilíbrio. Então, primeiro de tudo, o espiritismo tem que defender os princípios cristãos em paralelo com o desenvolvimento intelectual de entender o universo espiritual. Senão a gente não vai chegar em lugar nenhum. Cristo sintetizou toda a lei nessa aqui, ó. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Pronto. Em 2 frases é a solução de todo o planeta. Né? Ou uma frase, desculpa, é a solução de todo o planeta. Tá? Apenas por seu amor à verdade, o homem vai se libertar. A fé raciocinada, quando entender a verdade sobre tudo, a verdade liberta, né? E Jesus Cristo é a verdade. O que ele falou quando ele veio. Ele não pôde falar de uma forma mais explícita, não tinha matado ele com 15 anos, né? Ele teve que falar em parábolas para durar um pouco mais. E ele falou, o que ele falou é a verdade. Tem vários quadros de Jesus, né? Da sua verdade. Tá? Porque é basicamente isso. E Deus é puro amor. Deus não é um ser. Deus é a energia de amor pura. Quando a gente chegar lá, vai demorar um pouquinho, né? A gente está tentando. A principal missão do Espiritismo é restaurar o cristianismo, restaurando na humanidade a vivência cristã, pois somente assim o reino do divino se edifica no coração humano. Para fechar aqui a missão dos espíritas, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, os trabalhadores da última hora, no item 4, missão dos espíritas. A pergunta, né? Como reconhecer os espíritas que seguem o bom caminho? A resposta: podem reconhecer pela verdadeira caridade que vão ensinar e principalmente pela caridade que vão praticar. Concluindo, ao cumprir sua missão, o Espiritismo, como doutrina formalizada, poderá dissolver-se. Veja que bacana, né? Interessante. Quando o Espiritismo atingir o seu objetivo, ele vai deixar de existir. O objetivo do Espiritismo é acabar. Percebe? Porque então o homem não vai mais necessitar dessa ou daquela religião para amar a Deus. Nem vai precisar de um local ou um templo. O seu próprio corpo, o seu próprio espírito vai ser o templo. O homem vai fazer isso em espírito e verdade. Seremos seres espiritualizados vivendo no universo. Se o mensageiro quer ser maior do que a mensagem, ela nunca vai passar adiante. A mensagem, a verdade tem que ser maior. E para acabar aqui, para fechar minha fala, eu trago uma pequena
parágrafo do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 1, que são as instruções dos Espíritos, tem um espírito israelita, Mulhouse, 1861, que ele diz o seguinte, olha que interessante, a ciência espírita lhe dará o ensinamento sobre a vida futura e lhes abrirá as portas para a felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espírito concluirá, trazendo a verdade um tempo depois de Jesus. Tá? Enfim, era isso. Quero agradecer por terem tirado um tempo para estar aqui. Eu acho que o objetivo era não responder, mas gerar um monte de dúvida na cabeça e pergunta